Fala pessoal, vamos para mais um Enfermagens em Pauta número 17, muitos temas legais aí dos informativos mais recentes. Vou trazer dois repetitivos julgados pelo STJ e um julgamento também da sessão, ou seja, os três julgamentos aqui quentíssimos para cobrança em prova. O primeiro julgamento envolve improbidade administrativa, tema que sempre vem em prova. Diz respeito à indisponibilidade de bens, considerar ou não o valor correspondente à multa civil e se isso também se aplicaria aos atos de improbidade administrativa que violam os princípios da administração do artigo 11. O STJ definiu em repetitivo. O segundo julgado diz respeito ao direito penal, às penas alternativas. Bem interessante uma discussão sobre a possibilidade ou não de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito quando nós temos reincidentes em crimes de mesma espécie. E aí vamos ver que o STJ, pela terceira sessão, supera a jurisprudência das duas turmas, num precedente extremamente relevante. E o terceiro caso diz respeito ao direito tributário. O STJ adequa a jurisprudência dele ao que foi definido pelo Supremo em repercussão geral, no que diz respeito à incidência do imposto de renda sobre juros de mora. Pessoal, eu trago dois julgamentos legais, um de direito civil sobre divulgação de mensagens de grupo de WhatsApp. Isso gera ou não gera um dever de indenizar. E um de direito processual civil sobre a possibilidade de se penhorar valores recebidos a título de empréstimo consignado. Esses valores são penhoráveis ou impenhoráveis? Vamos já entender o que aconteceu. Pessoal, começamos então com o julgamento da primeira sessão envolvendo improbidade administrativa, recurso especial repetitivo. Nós já sabemos que o STJ, em repetitivo também, definiu que a indisponibilidade de bens nas ações civis públicas por improbidade administrativa não depende da comprovação do perículo in mora. Não é necessário, portanto, que se demonstre a existência de indícios ou efetiva dilação patrimonial por parte dos acusados, porque esse perículo in mora ele é presumido pela lei. Basta que haja indícios da prática do ato ímprobo. Nesse julgado, o STJ vai analisar se o valor de uma possível multa civil deve ou não ser considerado no quantum que vai balizar essa medida de indisponibilidade de bens. E aí nós temos que lembrar que a multa civil é uma sanção por ato de improbidade administrativa que está lá no artigo 12 para todas as hipóteses de atos ímprobos, tanto os atos de improbidade que implicam enriquecimento ilícito do agente, quanto os atos de improbidade que causam dano ao erário, ou os atos de improbidade que violam os princípios da administração pública, além daquela hipótese específica do 10A, que envolve a violação às regras de concessão de benefícios fiscais em matéria de ISS, que também se sujeitam às mesmas sanções ali correspondentes à lesão ao erário. Então, pessoal, alguns, inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo, tinha um entendimento de que tem, né, um entendimento contrário ao que o STJ acabou firmando, já adianto, no sentido de que a multa civil é uma sanção, e se nós considerássemos o valor dela na indisponibilidade de bens, haveria uma sanção antecipada. O STJ, no entanto, já tinha jurisprudência em sentido contrário a esse posicionamento, e ele confirma agora no repetitivo o seu magistério jurisprudencial. O STJ vai dizer que não se trata de aplicar uma sanção antecipadamente, porque temos aqui uma medida de natureza cautelar, e uma medida cautelar que visa assegurar a utilidade da tutela jurisdicional. Por isso que é cabível que se considere o valor da multa civil, já que há a previsão legal da sua aplicação. E se eventualmente houvesse ali uma indisponibilidade que não alcançasse esse valor, seria possível ao acusado dilapidar o seu patrimônio, além de uma indisponibilidade que não considerou o valor da multa civil, frustrando o pagamento dessa multa civil numa fase de cumprimento de sentença.
Então, o STJ, de maneira bem lógica e, a meu ver, acertada, considerou que a multa civil, quando ela é considerada no valor da indisponibilidade de bens, isso não representa uma sanção antecipada, até porque não há mudança no patrimônio dos valores tornados indisponíveis com essa cautelar. Simplesmente torna-os indisponíveis, eles não vão poder ser alienados, mas podem, né, bens que são tornados indisponibilizados, podem ser usados pelo acusado, que deles é proprietário, um bem imóvel, um bem móvel, ele só não pode vendê-los, só não pode se desfazer deles. Então, o valor da multa civil, que, repito, é previsto nas 13 hipóteses de atos de improbidade administrativa, do 9º, enriquecimento ilícito, do 10º, lesão erária, inclusive os benefícios fiscais do ISS, o 10A, e do 11, violação aos princípios da administração pública, essa multa civil contemplada para todas as hipóteses pode e deve ser considerada na medida cautelar de indisponibilidade de bens, que eu lembro que pode acontecer início litis, pode acontecer inclusive em ação cautelar antes do início da ação civil pública de improbidade administrativa e que pode se dar inaudita altera pars, não depende de prévia cientificação do interessado, porque é exatamente uma medida de urgência, uma medida acautelatória. E o segundo ponto vem na mesma linha de raciocínio, mesmo se cuidando de um ato de improbidade administrativa que não implique enriquecimento ilícito do agente, que não cause dano ao erário, ou seja, que pura e simplesmente viole os princípios da administração pública, é possível a medida cautelar de indisponibilidade de bens e considerando o valor de uma possível multa civil, que nesse caso do artigo 11 pode chegar até 100 vezes do valor da remuneração do agente público. Então, o STJ confirma que a multa civil pode ser considerada para a verificação do quantum que vai balizar essas medidas de indisponibilidade, mesmo nas hipóteses estritamente de atos de improbidade que causem violação aos princípios da administração pública, que nós sabemos que é um soldado de reserva, porque no artigo 9º, um enriquecimento ilícito, logicamente, viola os princípios também da administração. No artigo 10, uma lesão ao erário também viola os princípios da administração. Então, é um tipo residual de improbidade administrativa, um soldado de reserva, que não envolve enriquecimento ilícito, não envolve lesão ao erário, mas ainda assim autoriza a indisponibilidade de bens, considerando o valor de uma possível condenação pela multa civil. Então, um julgamento aí em repetitivo, tema 1055, fiquemos atentos que vai cair em prova, pessoal. Bom, então vamos lá, dar sequência aos nossos comentários, e eu trago um julgado do STJ de Direito Civil, que é um tema muito comum, um tema do qual todos participamos, né? Todos temos grupos de WhatsApp, os mais diversos. E o que aconteceu no caso concreto era um grupo de 7 torcedores do Curitiba, um time de futebol lá do estado do Paraná. Um desses integrantes era o vice-presidente do clube, e eles usavam esse grupo para manifestar-se a respeito do time. Inclusive, alguns membros criticavam a gestão desse clube de futebol, desse time. Pois bem, essas mensagens, elas foram, então, depois que um dos integrantes, esse vice-presidente, saiu do grupo de WhatsApp, elas foram divulgadas para o público. E aí surgiu uma discussão, dentro de uma ação judicial, sobre se isso era lícito, sobre se um dos integrantes poderia divulgar as mensagens de um grupo de WhatsApp, e se isso geraria ou não um dever de indenização. Então, o caso vai para o primeiro grau, segundo grau, vitória do demandante, chega no STJ via recurso especial, o STJ confirma o acórdão do tribunal recorrido e reconhece que há sim, nesse caso, o dever de indenizar. Mas quais foram as premissas de que se valeu o STJ para decidir dessa forma? O STJ começa por dizer, citando aquela teoria das esferas da privacidade, onde há uma privacidade menos intensa, uma privacidade mediana e uma privacidade mais intensa, que
que seriam os atos secretos. O STJ qualifica os grupos de WhatsApp dentro dessa privacidade mediana, que ele chama de confidencialidade. As mensagens pertencem ao grupo e estão sim protegidas pelo direito à intimidade, protegidas pelo direito à privacidade previstos na Constituição Federal. A Corte fala que se o agente quisesse divulgar essa informação, essa opinião, numa outra via, ele teria feito num alcance mais amplo e não simplesmente num grupo privado de WhatsApp. Portanto, aquelas mensagens trocadas por um grupo de WhatsApp, elas entram sim no direito à privacidade, no direito à intimidade. E um passo subsequente é afirmar que o próprio WhatsApp criou uma tecnologia apta a proteger essas mensagens. É a tal da criptografia em duas pontas, né? A proteção tanto de quem está enviando como de quem está recebendo. E a empresa WhatsApp, no caso o Facebook, o WhatsApp hoje pelo menos pertence ao Facebook, não consegue acessar o conteúdo dessas mensagens. Pelo menos é essa a alegação. Inclusive o Superior Tribunal de Justiça tem precedente no sentido da inviabilidade de se multar o WhatsApp por não entregar o conteúdo das mensagens. Conteúdo esse que por essa criptografia ele realmente não acessa, e o STJ em recurso especial também dispensa no outro precedente, diz que é indevida essa cobrança, essa fixação de multa contra o WhatsApp, porque ele simplesmente não pode cumprir essa obrigação de revelar o conteúdo das mensagens por uma questão técnica mesmo. Pois bem, então essas foram as duas premissas fixadoras do direito à intimidade e privacidade. Primeiro, algo que vem mesmo do direito civil, aquelas mensagens são privadas, elas são trocadas por um grupo porque eles querem que as mensagens fiquem, as pessoas pertencentes ao grupo querem que as mensagens fiquem ali, senão teriam divulgado de uma outra forma. E segundo, a tecnologia viabilizada pelo WhatsApp para que essas mensagens não tenham seu conteúdo descoberto. Fixada essa premissa, se um dos membros divulga as mensagens sem autorização dos demais, esse ato é passível sim de indenização. Mas é preciso acrescentar ainda um segundo ponto. No caso concreto, não havia uma espécie de legítima defesa em favor daquele que divulgou as mensagens. A intenção de quem divulgou era apenas tornar públicas as mensagens. E nesse caso existe sim o direito à indenização. Agora, se o divulgador estivesse fazendo isso para defender um direito seu, em razão de alguma acusação que estivesse a sofrer, aí essa divulgação poderia ser qualificada como legítima. No direito penal há precedentes nesse sentido. Naquela legítima defesa probatória, a produção de uma prova em legítima defesa, ainda que a produção dessa prova se revele ilícita. No caso concreto não havia isso, havia apenas a intenção de divulgar conversas privadas, prints de conversas privadas, portanto ficou caracterizada a violação ao direito à intimidade e privacidade, violação ao Código Civil, violação à Constituição Federal, não havia legítima defesa que justificasse essa divulgação, e o STJ, portanto, confirma o direito à indenização e ratifica o acordo do tribunal recorrido. É isso. Muito legal, Flávio. E a gente pode dizer aí que acho que está dando um retorno. Vamos ver. Agora acho que parou. Não, um precedente que interessa aí a 99,9% da população. Não sei se chega a 0,1% da população que não participa de grupos de WhatsApp, né? Então, um julgamento de grande alcance social aí na vida do brasileiro, muito interessante. Pessoal, passo agora para um julgado de direito penal, um tema também bem legal, bem importante, porque representa uma mudança de jurisprudência das duas turmas do STJ. A terceira sessão resolveu rediscutir um tema que já era pacífico na quinta e na sexta turmas, e houve por bem superar esse magistério jurisprudencial sem que houvesse precedente prévio nessa linha. Simplesmente eles resolveram amadurecer a discussão e evoluíram na sua jurisprudência. O que envolve aqui a discussão? Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, artigo 44 do Código Penal. Nós sabemos que ele traz como requisitos, primeiro, que a pena privativa de liberdade não supere 4 anos nos crimes
dolosos, que não seja em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou em crime culposo, independentemente desse limite. Em segundo lugar, que não seja reincidente em crime doloso. E em terceiro lugar, que as circunstâncias judiciais lá do 59 sejam favoráveis. Em relação ao reincidente em crime doloso, o parágrafo 3º do artigo 44 vai dizer que é cabível a substituição se entender, se o juiz considerar que a medida for socialmente recomendável. E aí vem uma ressalva, salvo se cuidar de reincidente no mesmo crime. Esse é o ponto que o STJ estava considerando aqui nessa discussão jurisprudencial, essa parte final do artigo 44, parágrafo 3º. E aí o STJ rememorou que a jurisprudência da quinta e da sexta turmas era no sentido de que, quando o legislador falou em reincidência no mesmo crime, seria reincidência em crimes de mesma espécie. E aí, como que o STJ interpretava essa reincidência em crimes de mesma espécie? Ele entendia que seriam os crimes contra o mesmo bem jurídico tutelado. Logo, o STJ não admitia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito quando o cara fosse reincidente em crime doloso e, mais do que isso, em crime doloso contra o patrimônio, por exemplo. Mesmo que fosse um crime de furto que gerou uma reincidência num futuro crime de estelionato. Então, o STJ, bem da verdade, criava uma interpretação e que tinha uma certa lógica, um argumento que se dizia, e que inclusive o STJ lembrou aqui, é que se nós pegássemos dois crimes mais leves, por exemplo, 2 furtos simples, haveria vedação absoluta à substituição da pena privativa de liberdade, porque aí ninguém tem dúvida, são 2 crimes idênticos. Por outro lado, se nós pegássemos um furto simples antecedente e um posterior furto qualificado, não é o mesmo crime. E o furto qualificado pode ficar, dependendo do contexto, ele pode ficar abaixo, se for uma tentativa, por exemplo, ele pode ficar abaixo dos 4 anos. Isso foi, o exemplo foi trazido pelo ministro Ribeiro Dantas no seu voto para mostrar que causa uma perplexidade. O problema é que não se pode corrigir eventual erronia, atecnia do legislador na via jurisprudencial em desfavor do réu. O STJ, raciocinando mais a fundo a questão, disse: a nossa jurisprudência está considerando um conceito legal que é reincidência no mesmo crime e dando uma interpretação por analogia, considerando que seria crimes que violam o mesmo bem jurídico. E aí, se falando nos precedentes em crimes de mesma espécie, o que não coincide exatamente com reincidência no mesmo crime. Então, o STJ passou a entender, a partir de agora, que somente a vedação, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em caso de reincidência em crime doloso, quando houver reincidência no mesmo crime, leia-se, no exato tipo penal correspondente ao crime anterior. Tem que ser o mesmíssimo tipo penal. Então, inclusive, era o caso concreto. Nós tínhamos alguém que fora condenado aqui por um crime de estelionato e antes ele tinha um crime de roubo. Nesse caso, nós não temos o mesmo crime. O crime anterior era de roubo, agora temos um outro crime contra o patrimônio. Poderia ser furto, poderia ser qualquer outro crime contra o patrimônio que não envolvesse violência ou grave ameaça, né? Porque, do contrário, já não falaríamos no cabimento da substituição. Então, aqui o STJ disse, não há vedação absoluta. Se a medida for socialmente recomendável, porque ele é reincidente em crime doloso, afinal de contas,
é cabível a substituição. E no caso concreto, o STJ vai dizer, aqui a medida não é socialmente recomendável, porque ele fora condenado anteriormente num crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, não é recomendável socialmente uma substituição de alguém que já fora condenado num crime com violência ou grave ameaça à pessoa e agora é reincidente num crime doloso, mesmo que seja um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, vejam, o STJ abandona a vedação absoluta de substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, em se cuidando de condenado por reincidente em crime doloso contra o mesmo bem jurídico. Isso já não é mais vedação absoluta. Só haverá vedação absoluta se for no mesmíssimo crime, no mesmíssimo tipo penal. Então, o caso concreto ilustra bem como que agora vai se comportar a partir desse precedente a jurisprudência do STJ. No mais, o voto do ministro Ribeiro Dantas é muito interessante, ele tem uma parte introdutória que ele dá uma diretriz hermenêutica do seu voto, mostrando que a pena privativa de liberdade é a última ratio do direito penal. Assim como o direito penal é a última ratio, a pena privativa de liberdade ela é a última ratio das penas do direito penal, e aí ele faz toda uma análise doutrinária para mostrar o quanto, e também jurisprudencial, inclusive considerando o estado inconstitucional dos presídios no Brasil, né, para mostrar que essa deve ser uma medida extrema e para justificar com essa diretriz hermenêutica esse avanço jurisprudencial do STJ, essa guinada jurisprudencial para ampliar o horizonte. Na prática, o STJ, ao dizer que o que antes era vedação absoluta, agora não é mais, é bem mais estrita a vedação absoluta, tem que ser reincidência em crime doloso no mesmo tipo penal, do mesmo crime, o STJ acaba ampliando a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas, então um precedente quentíssimo aí para cobrança em provas, pessoal. Bom, então vamos dar sequência. Agora eu trago um julgamento de direito processual civil, também do Superior Tribunal de Justiça, a terceira turma do STJ. A rigor é um julgamento simples, mas um tema bem interessante, dada a frequência com que isso acontece. Cuidava-se daqueles empréstimos consignados, que são valores que são depositados na conta do mutuário, daquele que toma o empréstimo, para depois haver o pagamento via consignação em folha, ou seja, com desconto no próprio salário ou remuneração, de acordo com a regulamentação prevista em lei e também nas resoluções do Banco Central. Em razão dessa característica de ser valor depositado em conta e depois, para fins de pagamento, para fins de adimplemento do empréstimo, descontado na própria folha de pagamento do mutuário, Gabriel, só também fazer da mesma forma, se a gente puder... Isso, o microfone. Acho que melhor assim. O exequente, o executado, queria equiparar esses valores à previsão do salário, à previsão da remuneração para fins de impenhorabilidade, assim aplicando ao caso concreto o artigo 833, inciso 4º do Código de Processo Civil, que fala que salários e remunerações, vencimentos, etc., são impenhoráveis. Esse é o texto do Código de Processo Civil. O STJ, entretanto, faz uma distinção. Uma coisa é o salário e remuneração, que tem uma natureza de contraprestação para um serviço prestado. Alguém presta um serviço, executa uma dada tarefa e recebe, em razão disso, um salário ou remuneração. Empréstimo é outra coisa, é uma relação jurídica contratual em que há um mutuário e um mutuante, não se qualifica como salário. Embora os valores sejam depositados na conta, embora sejam descontados do salário recebido para fins de pagamento à instituição financeira, não há equiparação e, portanto, esses valores são penhoráveis. Os valores recebidos a título de empréstimo consignado são penhoráveis, não se qualificam no artigo 833, inciso 4º. E o STJ diz o seguinte: mesmo os salários e remunerações, a impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil em relação a essas figuras não é absoluta
relativa e tem sido cada vez mais flexibilizada, já é flexibilizada pelo próprio comando normativo, mas tem também recebido flexibilização da própria jurisprudência do STJ. Então, para concluir, esses valores não se equiparam, valores de empréstimo consignado não se equiparam a salário, são penhoráveis e os próprios salários e remunerações têm recebido uma impenhorabilidade relativa. Tudo vai depender do caso concreto, dos montantes que estejam em jogo. É isso, precedente bem legal, dada a frequência que acontece. Perfeito, Flávio. Então, vou partir para o nosso último julgado desse Infemares em Pauta, envolvendo direito tributário, também um julgamento em repetitivo, também um julgamento que representa um divisor de águas na jurisprudência do STJ, adequando à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixada em repercussão geral. Nós temos que relembrar aqui que o Supremo, em repercussão geral, agora no primeiro semestre desse ano, entendeu que juros de mora em relação a pagamentos em atraso de verbas remuneratórias decorrente de empregos privados ou públicos, cargos públicos, funções públicas, qualquer tipo de retribuição salarial, os juros de mora em razão do atraso no pagamento dessas verbas, o Supremo disse que não representa fato gerador do imposto de renda e considerou com isso não recepcionado o artigo 16, parágrafo único da Lei 4.504 de 64, que dizia textualmente que incidiria imposto de renda sobre juros de mora em relação a verbas remuneratórias pagas em atraso em razão do exercício de cargo, emprego ou função. Então, o STF disse que não foi recepcionado, e nesse sentido manteve a jurisprudência do TRF da Quarta Região em arguição de inconstitucionalidade, que já havia declarado ali uma inconstitucionalidade dessa previsão, embora tecnicamente, como o Supremo deixou claro, o caso fosse de não recepção, né? Na verdade, o Supremo falou como não recepção, o TRF4, como ele considerou à luz do quadro constitucional anterior, o Supremo não entrou nesse detalhe, falou em inconstitucionalidade, por isso levou em arguição. Mas vejam, pessoal, esse entendimento consolidado pelo STJ, só que nós temos juros de mora sobre outras verbas. E aí o STJ, nesse repetitivo, adequa a sua jurisprudência à fundamentação adotada pelo Supremo Tribunal Federal nesse RE com repercussão geral. E aí o STJ diz: incide imposto de renda sobre juros de mora em relação a valores em geral, porque correspondem a lucros cessantes, ou seja, valores que o beneficiado deixou de auferir. Por outro lado, aí num segundo ele desmembrou a tese em 3, se cuidar especificamente de juros de mora sobre valores remuneratórios pagos em atraso em relação a emprego público ou privado, cargo público, função, esse valor ele não é base de cálculo do imposto de renda, esses juros de mora, porque representa dano emergente. Foi o que o STF disse no precedente. E, por fim, uma terceira subtese, diríamos assim, desse precedente, o STJ vai dizer que os juros de mora não se sujeitarão à incidência do imposto de renda quando o principal for beneficiado com uma isenção ou não corresponder a uma hipótese de incidência do imposto de renda, ou seja, fosse um valor ali indenizatório, por exemplo, uma indenização numa ação de desapropriação. O STJ diz que o principal não incide imposto de renda. O juro de mora também vai seguir a sorte do principal. Aqui o STJ aplica a linha, né, de que a teoria da gravitação, né, o acessório segue a sorte do principal. Se o principal era isento do imposto de renda ou era hipótese de não incidência do imposto de renda, não representava acréscimo patrimonial, o juros de mora, que incide sobre esse valor, não terá incidência do imposto de renda. Então,
trocando em miúdos, pessoal, o STJ adequa a sua jurisprudência à fundamentação adotada pelo Supremo, que vai dizer que não se pode falar que juros de mora está sempre fora do alcance do imposto de renda. Pelo contrário, temos que examinar se os juros de mora configurar lucro cessante, o que a pessoa deixou de lucrar, seria um acréscimo patrimonial e vem no lugar desse acréscimo patrimonial. Vai se sujeitar à incidência do imposto de renda. Por outro lado, se os juros de mora representarem danos emergentes, que é o caso, e aí se considerou do pagamento de salário, do pagamento de remuneração no setor público ou privado, não vai incidir imposto de renda porque se considerou que há dano emergente. E por que aqui se considerou que há dano emergente? Porque quem deixa de ganhar salário tem que pegar empréstimo, e aí é bem interessante o voto do ministro Toffoli, que ele vai dizer, vai ter que se sujeitar para pagar as contas, né? Não entrou a verba salarial, vai ter que pegar empréstimo no banco com, por vezes, cheque especial, e ele fala até do percentual da taxa escorchante, né? Para dizer que há um dano emergente, nesse caso, quando é uma pessoa física que não recebe salário, porque ela, para pagar suas contas, ela vai ter que pegar juros bem maiores. Então, os juros de mora no pagamento de verbas salariais em atraso representam danos emergentes. Por isso que aqui não vai incidir. E a terceira hipótese, quando o principal for isento do imposto de renda ou não configurar fato gerador, não configurar a hipótese de incidência do imposto de renda, também os juros de mora não se sujeitarão, porque aplicaremos a regra de que o acessório segue a sorte do principal. Então, um precedente bem importante aí para o direito tributário, com 3 subteses, poderíamos dizer assim, no mesmo tema julgado em repetitivo, as 3 subteses com possibilidade ampla aí de cobrança em provas, então fiquemos atentos, pessoal. E com isso, concluímos, Flávio, o nosso InfoEmarges em Pauta. Terminamos mais uma edição, pessoal, com julgados aí que selecionamos, reputando-os relevantes aí para as futuras provas. Esperamos que tenha ajudado vocês aí na compreensão, na atualização. A gente tenta ir na base do raciocínio para ajudar na memorização também, relembrando alguns temas importantes correlatos, tudo para otimizar aí o estudo de vocês. Não deixem de dar uma lida no nosso material escrito para essa fixação ser a melhor possível e esperamos vocês no próximo InfoEmarges em Pauta. Aqui estaremos em breve, pessoal. Flávio, só o microfone. Pessoal, o arquivo PDF do InfoEmarges em Pauta pode ser encontrado tanto no blog do Emarges, como para aqueles que são alunos na área restrita do site. Então é isso, vamos em frente e um grande abraço.